E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael falando. Então, vamos dar continuidade para quem está assistindo aí a nossa sequência de vídeos. Esse é o vídeo número 2 do módulo Boom do LVT, da série de 3 vídeos. Então, nesse aqui, o que a gente vai estar vendo, o que a gente vai estar falando? Sobre o segundo módulo, então, trata do pavimento do piso, como tratar aquele piso que tem uma situação de umidade. Então, a gente vai entender da umidade ascendente e da umidade residual e como está tratando essas questões da umidade. Então, aqui, né, o porquê que a gente está falando tanto de LVT? A instalação é uma instalação rápida, prática, mas ela depende de alguns cuidados básicos. E vamos chamar assim, né? A umidade é um dos principais vilões desse tipo de revestimento. E a gente vai estar entendendo aí o porquê e como está tratando essas situações. Então, alguns cuidados que precisamos ter para o piso vinílico. A gente vai estar tratando aí de alguns tópicos. Então, a umidade residual e umidade ascendente, que é aquela umidade que vem do solo, e a umidade de bases novas de contrapiso. Vamos entender a diferença entre elas. Baixa resistência mecânica. Então, por que a gente precisa ter esse cuidado da resistência mecânica? Resistência mecânica é essa resistência desta base aqui, ó, do contrapiso, da base onde o piso vinílico, o piso LVT vai ser instalado. Por que esse cuidado? O piso vinílico, ele é um piso resiliente, então ele tem uma capacidade de deformar, ele tem uma deformabilidade natural, que é a resiliência do material. Então ele vai sofrer, vamos dizer aqui, né, uma carga sobre essa base e toda essa carga ela vai ser refletida para o contrapiso. Então o contrapiso, a base tem que ter essa resistência mecânica controlada. A gente vai ver qual é essa resistência. Contaminantes na superfície, então limpar toda essa base, né? Às vezes vem aqueles profissionais de pintura, de acabamento, que deixam restos de massa, sujeira, tem que remover tudo. Faz a remoção, a gente chama isso de contaminantes da base, então remove todos esses contaminantes, faz uma limpeza bem varrido, se possível aspirar até melhor, então deixa a área onde vai ser trabalhada limpa, totalmente limpa. A irregularidade da superfície. Então, a gente vai ver como tratar essas bases irregulares. E o desnível de contrapiso, a gente comentou no vídeo anterior, sobre aquele encontro, né? A cota que a gente vai ter, por exemplo, entre um banheiro ou uma área de cozinha, que tem normalmente um porcelanato, uma cerâmica, e aí tem aquela espessura. E se eu vim com vinílico, vai ficar esse desnível. Então, como a gente regula esse encontro aí entre uma base e outra? Então, aqui um ponto bem importante, né? A BNT, a gente tem uma normativa, uma NBR, que nos auxilia no controle sobre alguns requisitos mínimos de como instalar, de como proceder com o piso vinílico. Então, essa NBR é a 14917-2. Ela teve uma edição em março de 2017, onde traz alguns pontos bem importantes, bem interessantes para a área do piso. A gente vai dividir elas aqui nesses 4 tópicos, que é a questão de pisos térreos e a quantidade de umidade, a quantidade de vapor de umidade que é permitido, né? Então a norma ela nos orienta em 2,5% de transmissão de vapor. Então, o primeiro ponto da norma. Segundo ponto da NBR, da norma 14917-2. A base deve estar plana, sem desníveis. O que são esses desníveis? Né? Desníveis superiores a 3 milímetros de espessura a cada 2 metros de comprimento. Então, como a gente faz isso? Né? Aquela régua de alumínio, régua de pedreiro, a gente bota ela no chão e faz as medições, né? Deixar o comprido na peça, vai virando e vê como está o desnível, essas bacias entre um ponto e outro. Então, não pode ter desníveis maiores do que 3 milímetros, é o que a norma nos recomenda. E a gente vai ver algumas maneiras de como tratar e tirar essas bacias. Terceira dica aí, né? Terceiro ponto. Argamassas de regularização devem seguir especificações de resistência do contrapiso.
Então, a norma nos diz que eu tenho dois tipos de resistência, vamos ver no tópico abaixo, né? Então, as argamassas precisam ter, no mínimo, 20 MPa de resistência para esse controle. E aí diz aqui uma continuidade, né? Massa virada em obra não é mais aprovada pela NBR. Então, o que seria isso? Isso é aquela natinha, aquela emulsão, aquela mistura que o profissional fazia na obra, então ela não é permitida, ela não tem uma resistência adequada e solicitada pela NBR, pela norma. E a resistência à compressão mínima, então, que a gente falou, né? Existem duas. Quando a gente trata de pavimento comercial, a norma me pede 20 MPa de resistência. E quando eu tenho residencial, a norma me fala em 15 MPa de resistência. O que é esse MPa, né? Para quem não sabe, ele é uma medida de dureza de resistência na engenharia civil, na obra. Ele significa megapascal. Então vamos pegar o exemplo do 20, né? 20 MPa. O que significa? Ele significa que num espaço de 1 centímetro quadrado, eu vou ter que aguentar a resistência de 200 quilos por centímetro quadrado. Então 20 MPa significa isto. E 15 MPa são 150 quilos por centímetro quadrado. Então, primeiro ponto, né? Vamos a item 1, questões de umidade. Vamos separar em dois pontos: umidade ascendente, aquela que vem do solo, e umidade residual. O que seriam as duas, né? Vamos para o primeiro ponto: umidade ascendente, aquela que vem do solo. Então, aqui no quadro do lado esquerdo, a gente tem uma representação, um desenho, aonde tem essas gotículas azuis, que representam o vapor de água, o nosso solo, o concreto e o nosso contrapiso. Então, o que vem ocorrendo aqui, né? Nessa base, a gente tem o lençol freático da Terra, como se fosse comparado com um rio, né? Então, a gente tem rios debaixo do solo. Quando tem o aquecimento, essas partículas sobem para a superfície em forma de vapor. Então, essas gotículas azuis são vapor, elas passam pela laje, passam pelo concreto e ultrapassam o contrapiso, chegando na superfície. Quando esse material chega na superfície, ele traz junto com ele a composição de troca de alcalinidade. Então, ele carrega os minerais que eu tenho no contrapiso e vira uma água alcalina. Ele chega na superfície em forma de água alcalina. Então, ele altera o pH dessa água. E alterando o pH dessa água, ele vai fazer com que os revestimentos que estejam em cima fiquem suscetíveis a esse material. Comparando o que é o pH, né? Quando a gente tem uma piscina, a gente precisa estar controlando o pH da água para ela não ser uma água que venha a prejudicar a nossa pele. Então, o pH muito elevado, ele fica um pH ácido. Então, o controle de pH na piscina é nesse ponto. E no caso do solo, como ele está carregando muitos materiais, ele alterou esse pH, então ele tende a danificar os revestimentos que vão estar sobre ele. Então, a gente vai entender mais adiante de como que ele danifica isso e como tratar. E aqui do lado a gente tem uma outra representação, e aí a gente tem dois pontos, né? O pavimento superior e em seguida escrito umidade residual. Então, se eu tenho um pavimento superior, se eu tenho lá o meu apartamento no segundo ou no terceiro andar, ou andares para cima, eu não vou ter aquele contato com o solo, né? Então, eu não tenho a umidade do solo. Mas por que eu tenho que ter cuidado com a umidade no pavimento superior? Bom, quando a gente trata de pavimento superior, a gente chama de umidade residual. O que é essa umidade residual? Essa umidade residual ela é dada, por exemplo, quando a gente executa um contrapiso. Esse contrapiso ele tem uma determinada espessura e um determinado tempo de cura, um tempo de secagem. O que seria isso? O cimento ele precisa de água para hidratar os materiais, então essa quantidade de água ela tende a evaporar. E aí, quando ela vai evaporando, saindo do contrapiso, isso chama-se uma umidade residual. Então, ele está exalando esses mesmos minerais com uma alcalinidade elevada, mas ele está transpirando, ele está secando. Então, diferentemente do solo, a umidade residual no pavimento superior tende a estancar.
Ela vai ter o período X lá de X dias e vai secar. O que a gente acompanha em obras é o seguinte: para cada centímetro de contrapiso executado, em torno de 7 a 10 dias para secagem. Então, se nós vamos ter um contrapiso de 5 centímetros, aproximadamente serão 35 dias no mínimo de secagem para ele exalar essa umidade residual dele. Outro ponto de umidade residual: eu tenho o contrapiso já executado, já secou, já passou lá o período de secagem de cura dele, mas eu tive uma entrada de água, por exemplo, não foi botado as esquadrias, as janelas, e choveu e entrou água por essa janela. Então empoçou o contrapiso, a gente foi lá, fez a limpeza, secou, mas ele ainda está úmido porque essa umidade penetrou no contrapiso e também está exalando. Então, uma umidade residual. Então, esses cuidados precisam ser feitos no contrapiso. O que acontece se nós instalarmos o piso vinílico sobre um contrapiso com umidade, seja ela umidade ascendente ou umidade residual? Então, aqui embaixo, a mesma imagem, né? Então, agora aqui por cima, a gente está com o revestimento LVT instalado. Essa última linha aqui, né? Então, o que ele aconteceu? Em vez das partículas de vapor transpassar para a superfície e ser exalada e secarem, agora elas estão cobertas pelo piso vinílico. Então, a gente viu no módulo anterior que o piso vinílico é um piso PVC, um piso plástico. Então, se eu ponho ele sobre o contrapiso, este vapor de água não vai mais transpirar. Então, eu vou ter que ter alguma coisa para tratar. Porque o que vai acontecer? Essa alcalinidade que subiu da superfície, que alterou o pH da água, ela vai começar a emulsificar, a derreter, soltar o adesivo, a cola que vai ter instalado. Então, é por isso que a gente precisa ter algum cuidado com esses tratamentos. E essa alcalinidade, essa alteração de pH, ela vai danificar as colas acrílicas, as colas com PU, poliuretânicas, e inclusive as colas de contato. A cola de contato ela tem uma resistência um pouco maior para a umidade, mas ela não tem resistência para questão de pH elevado, para alcalinidade. Então elas vão derreter e vão soltar também. Então precisa fazer o tratamento para esse vapor. E como fazer isso, né? Então aqui algumas imagens elas vão passando do que pode acontecer, qual é a patologia, qual é o sintoma que acontece se eu botar o piso num ambiente úmido, né? Então aí algumas imagens da cola emulsificada, bolhas no revestimento, a cola volta a derreter novamente, então o acúmulo de água nessa base, então é isso que acontece quando a gente não trata esse pavimento com umidade. E muitas vezes acaba perdendo o revestimento, né? Porque ele se danifica, quando a gente for remover, ele acaba deformando, porque é um piso de PVC, é um piso plástico, então no puxar ele acaba deformando, tendo uma deformidade. E é perda de material, tem que fazer o tratamento e utilizar o piso vinílico, comprar um piso vinílico novo. E lá atrás, na norma, a gente falou de 2,5% de transmissão de vapor, né, que é o que a norma nos recomenda. Mas como eu saber se eu estou dentro desse limite ou não? Então, aqui, exemplo de dois medidores que nós temos na MAPEI. Um aqui à esquerda é um medidor por impedância elétrica, então a gente pluga conectores aqui e ele fica com dois fios, com dois conectores na ponta desse fio para fazer a medição. A gente vai estar inserindo dois pregos no chão, a distância aproximada de 10 centímetros, e aí pluga esses conectores nesses pregos. Por uma medição elétrica, por impedância, ele vai fazer um cálculo ali e vai nos dizer qual o índice de umidade que vai estar atuando naquela base. E aqui na direita, um outro método, que é um método de higrômetro de carbureto de cálcio. Ele é uma medição, vamos dizer assim, mais destrutivas, né? Porque eu vou precisar pegar pedaços do contrapiso para fazer a medição. Então, o contrapiso normalmente é quebrado ali cerca de 2 centímetros de espessura. A gente bota amostras de cimento aqui do contrapiso dentro desta ampola, adiciona uma ampola de carbureto de cálcio
e aí começa por um tempo determinado, faz o chacoalho para que quebre essas partículas, e aí um nanômetro digital vai dizer ali qual o índice de umidade que está naquele pedaço, naquela amostra. Então esse medidor aqui, tanto um quanto o outro, tá? Os dois precisam de amostras pontuais, não só em um ponto, né? Então diversos pontos para ter um controle mais adequado ali de medição. E o que fazer quando eu tenho a umidade ascendente, quando eu tenho aquela umidade no solo ou a umidade residual, né? Eu preciso instalar o piso, eu preciso fazer o controle dessa umidade. A Mapei tem um produto que faz esse barramento, que faz esse tratamento de vapor, que chama-se Planicil VS. O Planicil ele é uma barreira de vapor epoxídica, então ele é um material epóx que tem uma cura, uma resistência muito rápida para secagem. Ele tem uma resistência para alcalinidade, que a gente comentou, né? E uma grande resistência para esse pH, que também vai estar alterado da água. Então, pH e alcalinidade vão ter resistência contra o Planicil. O Planicil vai barrar essa transmissão dessa alteração química que a gente falou que teve no contrapiso, né? Então ali ele não é um produto que barra 100%, mas ele tem uma permeabilidade, ele deixa passar cerca de 0,10 desse vapor. Então ele é uma permeabilidade que não afeta o revestimento. Ele vai selar esses poros, deixando passar uma quantidade muito, muito baixa e não prejudicando o revestimento. Então comentei aqui, né, a resistência de alcalinidade até pH 14, que é o pH mais elevado que tem na medição. A secagem, a cura dele é muito rápido, então a gente faz um tratamento de vapor em apenas um dia, ele seca muito rápido entre as duas demãos. É um produto bicomponente, como está aqui na imagem, né? Então o componente A e o componente B, que fazem a catalisação dele. Ele também tem a função de consolidar contrapiso, então, devido à permeabilidade dele, ele entra no contrapiso e ajuda no endurecimento, então aumenta a resistência. Consumo médio de 500 gramas por metro quadrado, isso comparado com CSP, que é a medição de rugosidade de contrapiso, no CSP2 e CSP3, que é um contrapiso de medição média. E após a sua aplicação, cerca de 12 a 48 horas, a gente precisa fazer o cobrimento dele com as etapas seguintes. O que seriam as etapas seguintes, né? Um primer, um promotor de aderência, e a argamassa autonivelante para fazer o cobrimento desse material. Então aqui um método de aplicação, né? O aplicador fazendo a mistura, componente A com componente B, espalhando ele no chão e puxando com rolo de pintura ou um rodo de limpeza. Pós-seco, aplicação do primer e a aplicação da argamassa autonivelante. E aí o piso já coberto com a instalação de um piso vinílico. Então ele é um material que ele tem uma praticidade de aplicação e uma agilidade na secagem muito interessante. Isso faz com que a obra não tenha grandes intervenções ou grandes problemas de cronograma. Então aqui a gente viu sobre o tratamento do piso térreo, de como a gente faz esse tratamento e a sequência de como fazer o controle desse vapor, né, e de seguintes processos. Pessoal, esse vídeo do segundo módulo então foi mais curto. Eu fico por aqui e vamos para o módulo 3, que aí finaliza a nossa apresentação. Obrigado!